Do café da manhã ao jantar, a comida faz parte da nossa vida, nos conecta a culturas e nos traz alegria. Mas você já parou para pensar na história por trás dos pratos que mais amamos? Aquele hambúrguer que você comeu no fim de semana, a pizza que você pede com os amigos. A história deles é muito mais longa e fascinante do que você imagina. Hoje, vamos desvendar as lendas, as coincidências e as reviravoltas que deram origem a alguns dos pratos mais amados do planeta. Prepare-se para se surpreender. Fique com a gente e descubra a origem dos 10 pratos mais amados do mundo com toque de mistério. Qual é o seu prato favorito? Deixe nos comentários e talvez ele apareça em um próximo vídeo. E para não perder nenhuma curiosidade gastronômica, já deixa o seu like e se inscreva no canal. A história da pizza nos leva a Nápoles no século XVIII. Era um alimento simples, popular entre a população mais pobre, feito com massa, tomate e azeite. Mas a pizza que conhecemos hoje, a famosa Margherita, só surgiu em 1889. Conta a lenda que a rainha Margherita de Savoia visitou Nápoles e pediu para provar o prato local. O chefe Raffaele Esposito, para agradar a realeza, criou uma pizza especial com as cores da bandeira italiana: tomate, que é vermelho, mozzarella, que é branca, e manjericão, que é verde. A rainha adorou e o prato foi batizado em sua homenagem. O toque de mistério? Alguns historiadores dizem que a pizza já era feita antes com esses ingredientes e que a história da rainha foi mais uma jogada de marketing para popularizá-la. O sorpo tem uma história milenar, mas a sua origem é mais misteriosa do que se pensa. Há relatos de que os chineses, há mais de 4.000 anos, já misturavam neve com leite, mel e frutas. Mas a lenda mais fascinante é de que o imperador Nero teria enviado escravos para buscar neve das montanhas para fazer uma espécie de gelado com frutas. O sorvete, como a conhecemos, com uma textura cremosa, só foi popularizado na Itália. Catarina de Médici, ao se casar com o rei da França, levou seus chefes italianos que introduziram o sorvete à corte. O toque de mistério? As receitas eram guardadas a 7 chaves e por muito tempo só a nobreza tinha acesso a essa delícia gelada. O hambúrguer é o símbolo da culinária americana, mas a sua história começa na Alemanha, na cidade de Hamburgo. No século XIX, marinheiros levavam a ideia de um bife de carne moída, popular na Rússia, para a Alemanha. Lá, ele se tornou o Steak Hamburgo, um prato de carne picada com temperos. Mas a grande questão é, quem colocou a carne no pão pela primeira vez? A história é cheia de controvérsias. Várias pessoas em diferentes estados dos Estados Unidos reivindicam a invenção no início do século XX. O toque de mistério? Ninguém sabe ao certo, mas a versão mais famosa é de que um imigrante alemão teria tido a ideia durante uma feira, para que as pessoas pudessem comer a carne sem usar talheres. O chocolate tem uma história sagrada e misteriosa. Para os antigos maias e astecas, o cacau não era um doce, mas um alimento dos deuses. Eles o consumiam em uma bebida amarga e picante, misturada com especiarias e pimentas, usada em cerimônias religiosas e como moeda. O conquistador Hernán Cortés levou a bebida asteca para a Espanha. Lá, ela foi adoçada e se tornou um item de luxo da realeza. O toque de mistério, além da asteca, diz que o deus Quetzalcoatl foi o responsável por trazer o cacau à terra e que a bebida do cacau tinha poderes especiais e místicos. A batata frita é uma paixão mundial, mas a sua origem é motivo de um debate acirrado entre a França e a Bélgica. A versão belga conta que, no século XVII, os moradores de uma cidade belga costumavam fritar peixes pequenos. Quando os rios congelaram, eles teriam cortado batatas em formato de peixe e as fritado. Já os franceses afirmam que a batata frita surgiu em Paris em 1789, durante a Revolução Francesa. O toque de mistério? A versão belga é mais popular e hoje a batata frita é um prato nacional na Bélgica, onde ela é servida com maionese em cones de papel. O sushi que amamos hoje, com peixe cru sobre arroz, é muito diferente de sua origem. Ele nasceu como uma forma de preservar o peixe, que era salgado e fermentado em arroz por meses para se manter. Depois de fermentado, o arroz era jogado fora e só o peixe era consumido. Com o tempo, a técnica mudou. O arroz passou a ser temperado com vinagre e o peixe a ser consumido fresco. O toque de mistério? Alguns historiadores dizem que a lenda do sushi remonta a uma lenda japonesa, em que uma sereia teria se transformado em um peixe e o arroz teria sido usado para preservar o corpo dela. A história do ketchup é uma das mais surpreendentes. Ele não é americano e nem foi feito com tomate na sua origem.
O ketchup surgiu na China no século 17, com o nome de ketchup, que era um moldo de peixe fermentado, especiarias e sal. O moldo foi levado para a Europa pelos marinheiros britânicos, que tentaram reproduzir a receita, mas sem sucesso. Depois de muitas adaptações e variações, o moldo foi para os Estados Unidos, onde o tomate foi adicionado pela primeira vez, no século XIX. O toque de mistério? A lenda diz que o ketchup foi criado por um imperador chinês que queria um moldo para agradar os deuses. O café tem uma história cheia de lendas. A mais famosa é a de um pastor de cabras etíope chamado Caldi, que percebeu que as suas cabras ficavam agitadas e cheias de energia após comerem os frutos de uma certa planta. Ele levou os frutos para um monge, que os jogou no fogo, mas o cheiro era tão bom que ele resolveu fazer uma bebida e assim surgiu o café. O café se popularizou na Etiópia e no mundo árabe, onde se tornou parte da vida social e religiosa. O toque de mistério? A lenda diz que o monge, após beber o café, sentiu uma sensação de clareza e energia, e que ele passou a beber o café para se manter acordado e rezar durante a noite. O croissant é um dos símbolos da culinária francesa, mas ele não é francês. Ele nasceu na Áustria, em Viena, no século 17, para celebrar a vitória dos austríacos contra os turcos. Os padeiros de Viena, para comemorar, criaram um pão em formato de meia-lua, o símbolo da bandeira turca. A lenda diz que o croissant foi levado para a França pela rainha Maria Antonieta, que era austríaca, e o pão foi um sucesso na corte francesa. O toque de mistério? A lenda diz que o croissant foi um símbolo de vingança dos austríacos, que queriam comer o símbolo do inimigo. O pão é um dos alimentos mais antigos da história, mas a sua origem é cheia de mistério. A lenda mais famosa é de que o pão teria sido criado no Egito Antigo em 4.000 anos antes de Cristo. Por acaso, um escravo teria deixado a massa de trigo fermentar e, ao assá-la, ela se transformou num tom macio e delicioso. O pão se tornou um alimento sagrado e um símbolo de riqueza e prosperidade no Egito Antigo. O toque de mistério? A lenda diz que o pão foi um presente dos deuses para os egípcios, que era um povo mais rico e poderoso da época. E aí, qual dessas histórias te surpreendeu mais? Você já sabia de alguma delas? Se você gostou de desvendar a história por trás dos pratos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e desafios a adivinhar a origem dos seus pratos favoritos. Fique ligado para mais curiosidades que vão mudar a sua forma de ver o mundo. Até a próxima!